queridos irmãos, queridas irmãs, encarnados, desencarnados, com muito carinho, né, nós voltamos a esta casa. Eu costumo dizer que eu tenho um facilitador de memorizar fisionomia de pessoas. Então, em cada casa que eu vou por aí, não são poucas, eu relembro fisionomias que já vi. Mas também sempre temos a felicidade, porque isso é felicidade, de vermos rostos novos. Porque, na verdade, nós precisamos buscar respostas para o dia a dia de nossas vidas. E os fatores religiosos em geral, isso não é discriminação, é realidade, muitas respostas nós não encontramos. Então precisamos buscar as respostas na doutrina que nos ensina a imortalidade da alma, para termos uma compreensão maior, um entendimento maior, até das nossas, eu vou usar a expressão assim, nossos perrengues do dia a dia, que às vezes eles são acumulados. Eu assisti uma sériezinha essa semana, eu sou brincalhão, alguns já me conhecem, e o personagem tinha acabado de ser demitido do serviço, tá? E aí saiu de carro, recebeu no meio do caminho um telefonema dizendo que o filho tinha entrado lá numa briga, uma coisa tal, a polícia estava prendendo, a esposa ligou dizendo que a filha estava dizendo que não queria mais morar ali, queria morar não sei aonde, e aí ele parou o carro, olhou para cima e disse, pronto, tem mais alguma coisa para vir? Que vem agora. Então, muitas vezes, brincalhão que eu sou, eu digo assim, eu olho para cima e digo, Deus, vê se me miras sempre, mas vê se me erras alguma vez, né? Que pelo menos dá para a gente ter um pouquinho de respiro. Mas são verdades da alma, necessidades do espírito. E todas elas são verdades para fazer a gente ir em frente. Não é para a gente estagnar, é para a gente vencer. E até exercitarmos a nossa fé. Porque a gente precisa, a fé ela tem que ser adubada o tempo inteirinho, a gente tem que fazer com que ela cresça, floresça. E isso tem lógica nisso aí. E a nossa conversa de hoje vai tratar um pouquinho do aspecto da fé, da confiança. O nosso tema é Ano Novo, Homem Novo, porque o ano mudou. Todos os começos de ano são oportunidades novas. E eu faço essa comparação sempre, todo ano, no começo do ano até fevereiro, a minha companheira ali, que é a minha médica de transporte, que costuma ir comigo, sempre deve até cansar, porque a gente fala 6, 8 doutrinárias, porque o tema é até a pedido. João, aquele tema, e assim a gente vai. Mas para lembrar assim, nós não tivemos preocupação no começo, no final do ano agora, com nossos filhos, com nossos netos, ou até com as nossas verdades de estudantes, para saber se passou de ano, se passou direto, se ficou devendo, porque os caracteres de palavra vão mudando, né? Antigamente a gente rodava, né? Depois a gente começou a fazer as provas disso, depois aquilo, hoje passa direto, fica devendo, vai dar crédito, não sei o que lá. Então a gente não se preocupa com isso nas questões das coisas de Deus. Como é que nós terminamos o ano de 2025? Será que se nós fizermos uma reflexão, melhoramos um pouquinho, fazendo um comparativo com o término de 2024? Quer dizer, eu sei que a gente sempre passa arranhando, isso eu já sei, passa raspando. Mas será que não ficamos devendo muitos créditos? E eu falo das matérias, das leis divinas, da compreensão, do entendimento que nós vamos citar. Nós vamos usar um trechinho de uma página do Reformador, gostamos de usar, de janeiro de 2003, onde o Departamento de Infância da Federação Espírita Brasileira faz umas colocações aqui. Então eu vou usar um pouco do que aqui diz e vamos trabalhar. A chegada de um novo ano costuma representar a esperança de novas oportunidades para a humanidade. Cada ano é um ano novo.
A gente tem uma nova oportunidade nessa escola do Mundo Terra, que é uma escola abençoada, de dar continuidade e até fazer modificações mais agradáveis e até, se não perceber, criar até certas dificuldades. Depende de cada um de nós. Mas é nova oportunidade. Fechou um ciclo e começa outro. A gente não, antigamente, hoje em dia não vende muito não, mas antigamente na Federação Espírita e outros lugares, a livraria das casas espíritas vendia muita agenda espírita, agenda isso, agenda aquilo. E agendas antigas, que hoje a gente usa o Zap ali, já vai lá, bota lá, né? Mas o que a gente agendava? Carro novo para o ano que vem. Quem sabe uma pintura nova da casa? Quem sabe um sofá em mais lugares? Quem sabe não sei o quê? Quem sabe isso? Quem sabe aquilo? Mas a gente geralmente não agenda momentos de prece, momentos de confraternização familiar. Essas coisas a gente não tem muita preocupação ainda. As visitas que devemos fazer, por lógica de nossas necessidades, às casas religiosas. A gente não tem esse costume. E também a gente começar a agendar propostas de melhoria. E a doutrina espírita é muito farta e de vez em quando está dizendo para a gente: reforma íntima, reforma íntima, reforma íntima, que é a única lógica do processo de evolução. A alma não evolui sem aperfeiçoar-se. E aí eles continuam colocando, possibilidade de renovar planos, sonhos, metas, mais 365 dias. Reflete muitas vezes renovação de postura do indivíduo, convidando a um olhar diferenciado e a renovação de ideais, de sentimentos e ações. É um novo convite, não há dúvida nenhuma, é uma nova oportunidade. Aí eles colocam aqui, né? E vão lembrando, é interessante, esperança do ano novo para a construção de uma nova sociedade. E às vezes a gente está aí vibrando com nossas emanações dificultosas e querendo uma sociedade nova. E não haverá nunca uma sociedade nova, uma sociedade melhor, sem a melhoria do homem, ou seja, a melhoria do ser. Então, eles continuam colocando. E eles lembram aqui Leon Denis, o filósofo da doutrina espírita, que ele diz assim, para uma sociedade nova é necessário homens novos. Por isso a educação desde a infância é de importância capital. E quando a gente fala de homem novo, quer dizer, retirar, né, o homem velho e retirar dali o homem, criar um homem novo, eu lembro de um cartaz, não tem como não citar, que existiam nas casas espíritas antes, onde aparece um rosto meio envelhecido, como se fosse um feixe aberto, e do lado um rosto envelhecido, e no meio um rosto novo. Quer dizer, ou seja, né, nós precisamos nos livrar, entre aspas, do homem velho, do ser ainda encarquilhado das dificuldades, das incompreensões, e deixar surgir o homem novo. Um espírito solícito, bondoso, sereno. E quando a gente vai tratar desse assunto, fala de educação. E aí eu estava olhando ali o livro dos Espíritos, lembro da cabeça, mas só para não perder o conteúdo aqui. Quando vão falar no final do capítulo, ele fala a lei do trabalho, e ele vai falando sobre as questões do relacionamento humano, dos mais fortes cuidarem dos mais fracos, dos mais novos cuidarem dos idosos, vai falando assim. E ele fala de educação. E o interessante a pergunta que traz aqui a 685A, e ela vai colocando assim, quer ver? Há um elemento a quem não se tem dado o devido valor, sem o qual a própria economia, a ciência econômica não passa de uma simples teoria. Esse elemento se chama educação. E aí os espíritos vão escrevendo assim, não só que deve existir de preferência, não a educação exclusiva dos livros, mas a educação de formar caracteres melhores nas criaturas. E aí ele dá uma definição de educação que eu acho magnífica, porque ele diz assim, educação, gente, é um conjunto de hábitos adquiridos. A educação é
mudança de hábitos. Educação é primar por uma sequência lógica de entendimento e compreensão. Isso nos faz lembrar o personagem Santo Agostinho. Depois nós vamos trazer para a nossa proposta aqui. Que todas as noites, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, com muita propriedade, dizendo assim, que todas as noites, ao ir ao sono, ele fazia uma reflexão, claro, palavras minhas, deixando lá o texto que é mais comprido, e dizia assim, o que eu pensei, o que eu senti e o que eu fiz prejudicou alguém? Para que houvesse uma linha de raciocínio de tal forma de que, se erros tivessem sido cometidos, procurasse no dia seguinte esmerar-se para não repeti-los. E as coisas mais solícitas, repetir sim, porque é de ato de bondade um por um que a gente passa a ter bondade como princípio de atitude, ou seja, hábitos melhores. Aí eu faço uma pergunta assim, e nós? Será que não poderíamos fazer uma reflexão usando o recurso do ensinamento de Santo Agostinho, dizendo assim, nós vamos trocar de ano, estamos trocando de ano. O ano passado, como é que eu fui diante das leis divinas? Quando se fala de lei divina, eu sei que a gente deve atentar, principalmente, e a princípio, porque lá está o Decálogo. E nós temos os 3 primeiros itens falando de lei de adoração. Amarás o Senhor teu Deus, força, com toda, assim está lá. Aí eu pergunto, como é que nós estamos diante disso? Estamos nos reconhecendo filhos de Deus? Ou estamos nos reconhecendo reclamantes de Deus? E tudo a gente reclama, tudo a gente não concorda, tudo a gente tem que arrumar culpado. Até porque uma lógica, isso aí é a psicologia que diz, não sou eu, de que uma das formas que a gente tem como subterfúgio para não sentir-se muito culpado é arrumar um outro culpado. Aí parece assim que alivia o nosso ombro, né? Então, Deus, lembro-me de um colega, já citei aqui, vai lá a repetição, de que ele nunca tinha participado de religião nenhuma, e um dia ele me disse, agora estou participando lá, seu João, eu fiquei feliz, né? Levou 30 dias, Joãozinho é fácil ser, encostei nele bem devagarinho, disse, como é que está lá naquela região? Já sabia. Mas por que, meu filho? É que Deus não respondeu como eu queria. Quer dizer, né? Às vezes nós nos aproximamos das coisas divinas achando que vamos ter eu não sei de quitanda nenhuma lá por cima, não sei desse negócio de troca-troca, de negociata. Não existe isso. São verdades das almas. Então, e aí eu vou trazer os outros 7 itens, que é não matará, não cobiçará, tudo na direção do próximo. E vou trazer Jesus, que resumiu esse decálogo, pegando os 3 primeiros itens e dizendo assim, amai a Deus sobre todas as coisas. E a gente ama uma barbaridade, as coisas materiais. A gente se sacrifica, a gente, até por questões de gostos e paixões, que estamos fazendo por aí, o quadro está mostrando, né? As paixões desvairadas, os ciúmes, tudo. Quer dizer, mais gosto pelas coisas e pela materialidade e pelas pessoas do que pelas coisas de Deus. Dos outros 7 itens, ele resumiu dizendo assim, amai ao próximo como a ti mesmo. Faze aos outros o que gostarias que te fizessem. Resumo. Aí eu pergunto, diante desse amai ao próximo como a ti mesmo, faze aos outros o que gostaria que te fizesse, deseje os outros que gostaria que te fizesse, como é que nós terminamos o ano de 2025? Um pouquinho melhor que 2024? Passamos a ter consciência da necessidade de amar ao próximo, de querer bem ao próximo. Lembro do Espírito escrever um trechinho curtinho de nada. Diz assim, até por egoísmo nós deveríamos tratar o próximo com tapete vermelho. Porque toda vez que nós estamos em dificuldade, nós gostaríamos de que alguém nos socorresse. Ou não? Então, fazer aos outros o que gostaríamos que nos fizesse. Como é que nós estamos
dessas lições, o ano 2024, como terminamos e como estamos iniciando. Como é que estão aí os nossos sorrisos, nossos olhares serenos, nossos abraços? Não é aquela do dia do abraço, que é todo mundo abraçando, todo mundo mal doido, que não tem nada a ver com ela, né? Mas, poxa, precisa, está cheio de gente precisando. E quantas vezes nós aqui estamos precisando de um abraço? Né? Então, como estamos trabalhando essa aproximação com o próximo? E ele ainda faz uma colocação aqui muito interessante. Ele diz assim, ó, quando se pensa na grande quantidade de indivíduos que todos os dias, deixam as suas moradias, lançados na corrente da população, sem princípio, sem freios, e entregues a seus próprios instintos, será de admirar tudo o que ocorre no nosso mundo? Que a gente vai para o mundo lá fora, levando o que é nosso, sabe? Tanto que se tem um gritando de manhã cedo, lá por acaso em algum lugar, nós conversando com outro, diz assim, ele está mostrando a educação dele. Ou não é? Então, saem das moradias. Então, a construção de um ser melhor, né? A bondade espiritual diz sempre que é muito bom tomarmos cuidado com a proposta de nossos filhos, nossos netos, porque a nossa verdade, a nossa obrigação é criar homens de bem, gente de bem. A responsabilidade é nossa. Há de ser perguntado: o que fizeste com aqueles que te colocamos sob a responsabilidade? E não há um de nós que não possa ser educador. Não precisa de títulos, não precisa. A todos nós temos o que ensinar. E todos nós temos o que aprender. Porque se a gente não se evangelizar, como evangelizar os outros? Quando vai se buscar no Evangelho segundo o Espiritismo, uma página que está lá dizendo assim, o dever. E ela começa dizendo assim, parece, a gente diz assim, não, parece o egoísmo, mas diz assim, o primeiro dever que você deve ter era para com você mesmo. Sabe? Porque se você não tiver, de alguma forma, adequada a princípios, sentimentos e tal, não cuidar-se o suficiente para estar forte para a verdade da vida, como é que você vai ter estrutura para ajudar alguém? Como é que você vai estar apto a socorrer? Então, o primeiro dever é para com você mesmo. Não é a história, eu estou brincalhando, não é a história do eu me amo, que aí já é egoísmo, é outra coisa. Né? Mas pelo menos ter o discernimento e a compreensão que é preciso cuidar-se. Para que todas as pessoas, e as pessoas se aproximam, a espiritualidade traz para perto, que aproxime-se de você, você tem alguma coisa para dar. Porque a gente só dá o que tem, tá? Ninguém dá o que não tem. Como se diz uma expressão populesca, nos tira leite de pedra. De jeito nenhum. Cada um só dá o que tem. Se eu me aproximo de alguém, estou numa conversa agradável, a pessoa está recebendo emanações boas. Se eu estou nervoso, bravo com a vida, cobrando, eu vou transferir. Eu lembro de uma senhora, contava para mim que um dia ela entrou no ônibus e quando sentou, disse para o rapazinho que estava no lado: meu filho, sai daqui. Sai que hoje eu não estou bom. Mas a verdade é o seguinte: quantas vezes a gente senta no lado de alguém, ou alguém senta do nosso lado, e a gente às vezes não sente muito bem, diz: isso aí está carregado. Às vezes o carregado somos nós. A pessoa senta ali lisinha, bonitinha e tal, dá um choque de fluidos. E às vezes a gente bota sempre culpa no outro, é mais fácil é botar culpa no outro. Mas se a gente fizer uma reflexão, às vezes é a gente que está dando curto-circuito. Eu brinco muito, e vocês já ouviram, que os casais em casa, irmão com irmã, às vezes a gente passa um pelo outro durante o dia. Vocês já viram que os cabelinhos do braço levanta tudo? Passa pertinho assim, ó. E acontece, gente. O dia que a gente está em atrito, está em desconforto, às vezes a voz um do outro, a gente custa a escutar.
Estou dizendo alguma verdade, alguma besteira? Isso é na casa de qualquer um. Depende do momento, do instante. Então, melhorar-se, ser melhor, é uma necessidade do ser. Aqui tem outras coisinhas interessantes, né? Vai fazendo da representação. O Espírito Vinícius, que é pseudônimo de Pedro de Camargo, coloca lá assim, ó: a vida tem uma finalidade clara e positiva, que é a evolução. Esta se processa nos seres conscientes e responsáveis, mediante renovação íntima, constante e progressiva. E semelhante fenômeno só se dá com aí volta a palavra, educação. Educação é um conjunto de hábitos adquiridos. Então, vamos adquirir melhores hábitos. Vamos nos esforçar. Outra coisa interessante é que a gente sempre ouviu falar que o tempo urge. Nós aprendemos com o tempo, as dificuldades, os acontecimentos, que o tempo ruge. Está fazendo um barulho em volta de nós. Está ou não está? Olha o mundo barulhento. Ou não está? A mídia só mostra problemas, como diz outros. Né? Se nós não cuidarmos, até naquele aparelhinho que a gente usa em particular aí, só vem bomba. E quantos a gente devolve a mesma bomba, o mesmo esteio, a mesma coisa, tal, né? Eu tenho uma palestrinha chamada Rede Social Limpa, que é para a gente aprender a trabalhar esses conceitos. Se nós nos deixarmos envolver por tudo o que nos lançam, é tanta informação e tanta dificuldade que nós acabamos entrando em depressão. Então nós temos que selecionar os olhos, os ouvidos, né? Temos que selecionar, sim, o conteúdo, as coisas, aquilo que queremos deixar nos envolver, aquilo que queremos tomar para nós, porque muita coisa que está acontecendo, que a gente está vendo, tem gente que fica na tristeza, que leva para si. E muita coisa faz com que a gente assim se encontre. Sabe por quê? Porque quando a gente vê um irmão que está sofrendo uma necessidade e tal, a gente fica meio deprimido, assim, puxa. É lógico isso. Isso significa a clareza de que todos nós, indistintamente, somos filhos de Deus. Então a gente sente a dificuldade de um irmão nosso. Sempre, sempre. Mas outra coisa que eu gosto sempre de lembrar dentro dessa temática é a questão de que a gente geralmente olha para uma pessoa necessitada e costuma dizer: puxa, fiquei com uma pena daquela criatura. E pena pode até acontecer, mas geralmente quando a gente tem pena, a gente terceiriza. Eu fiquei com pena dela, então eu vou desejar que Deus lhe abençoe, que Deus lhe dê, que Jesus isso, que Jesus aquilo. Você está terceirizando, você não está fazendo absolutamente nada para mudar para a pessoa. Aí lá no dicionário fala em compaixão. E compadecer-se é reconhecer as necessidades do outro e de alguma forma e do seu alcance fazer o melhor para ajudar a pessoa. Aí é compadecer-se, não é ter pena. Então, nós precisamos nos compadecer, sim, uns dos outros. Vamos lá no Livro dos Espíritos e vamos na pergunta que diz assim: por que encarnar? Por que vir ao corpo? Vou resumir o primeiro trechinho que diz: para vencer as vicissitudes da matéria, parará. E tem um outro trecho que nós ou lemos e esquecemos, lemos e não tomamos conta, mas diz assim, ó: e para aprender do nosso papel na obra da criação. E nós temos uma dificuldade tremenda de aprender desse papel, porque todos nós indistintamente somos representantes de Deus diante do nosso irmão. Sabiam disso? Todos nós indistintamente. Lembro-me de um espírito onde um grupo reunido fazia vibrações, fazia a chamada irradiação a benefício dos outros, e ele veio dizendo assim: já pensaram? Se um dia nós chegássemos pelo menos a metade dos seres desse planeta rezando pela outra metade, quanta diferença existiria? Nós somos responsáveis.
temos que ser responsáveis para fazer o melhor, para criar coisas melhores, para dar. Eu lembro de um programa, gosto de citar, vem na cabeça assim, vou trazendo, que se chamava, canal de televisão se chamava Gente que Faz. E eles iam na favela e mostravam pessoas que, apesar de não ter dinheiro nenhum, não ter nada, tinham modificado a vida de todo mundo. Começaram a fazer um cantinho para o pessoal se reunir, depois um cantinho para o pessoal estudar, daqui a pouco um futebolzinho, porque aí a criança se envolve, o outro não sei o quê, e faziam. Gente, aquele programa não tem mais, tá, gente? Porque não dava ibope, ninguém via, ninguém ligava. Pouco tempo atrás achei perdido num canalzinho. Aí tem aquela gente que faz. Porque a gente não valoriza o bem. Eu sempre faço uma brincadeira assim, quer ver? Ó, você está manhã de manhã, terça-feira, sai o pessoal para o serviço. Aí numa esquina dessa aí dá um quiprocó. Deu uma confusão. De certeza todos que viram vão chegar no serviço e vão chegar em casa de volta e vão contar. No outro dia, o dobro de pessoas vai passar por aquela esquina, porque vamos que de outra. Ou não? Desculpe, mas é verdade, sabe? Porque, né, quem sabe não vai, né? Quem sabe, até para saber o que houve, o que não houve, às vezes a gente troca a informação. Quando a gente devia orar para que não mais acontecesse, ou a gente não divulgar as coisas ruins, não propagar as coisas ruins, cercear com coisas boas, com coisas lógicas, com coisas serenas, né? Orar pelos que entrarem em contenda de alguma forma, sei lá, mas ter a certeza de sair de casa e dizer assim, opa, hoje aquela esquina vai estar, beleza, né? E não ao contrário. Então nós temos princípios difíceis. O personagem bondoso diz que a gente tem uma facilidade danada para adubar, fazer crescer a erva daninha. E tem uma extrema dificuldade de adubar a flor. Então, nós precisamos melhorar-nos e usar esse recurso de temporalidade, que até para a espiritualidade não existe bem assim. O outro lado dessa página é de Vinícius, ele traz um monte de informação aqui diferenciada, mas para nós é marco, existe calendário. E nós tivemos aquela criatura que dividiu o calendário do homem, Jesus. Mês passado foi o mês que a gente chama o mês de Jesus. Se bem que é um mês que, no meio das casas espíritas, diminui, das casas religiosas, diminui a barbaridade da frequência. Né? Por necessidade, pela dificuldade, pelas visitas, por tudo isso. Mas é verdade. E outro dia, acompanhando um zap lá, e o cara conversando com outro que estava à frente dele, como se fosse um podcast, ele diz assim para ele, como é que pode? Você era um dos mais ferrenhos ateus do Brasil. E você agora fala em Jesus? E aí ele disse, mas eu fui pesquisar. E quando eu pesquisei, eu encontrei aquele momento em que Judas caminha em direção a Jesus e o beija, para dar o entendimento aos soldados de quem deveriam prender. E esse homem abraça-o, beija-o com toda a intensidade, e naquela hora, por ser um sabedor de lógica maior, perdoa. Aí eu fiquei me perguntando, quem de nós faria isso? Aí eu tive que me render e começar a falar de Jesus. Então, vamos deixar o tempo continuar rugindo em volta de nós, fazendo barulho em volta de nós, e não vamos modificar. Quem sabe a gente diz, não, quem sabe amanhã. Mas existe amanhã? Não vou ser pessimista, mas quando eu falo desse tema, eu sempre lembro que
todo mundo diz que morte é um problema. Morte não é problema, morte é um fato que pode acontecer com qualquer um de nós em qualquer momento, ou não é? Não faz escolha de sexualidade, não faz escolha de religião, não faz escolha de idade, não faz escolha de profissão, não faz escolha socioeconômica. É a verdade de cada um. Então, será que às vezes a gente, apostando que no futuro eu vou melhorar, vou deixar para o futuro melhorar, será que eu tenho futuro? Será que eu não estou desperdiçando o tempo que ainda tenho? Aí, eu estava lembrando de Emmanuel, né? Reitero o processo educativo, ó. Como esperar o aprimoramento da humanidade sem a medida do homem? E como aguardar um homem renovado sem amparar a criança? Falando sobre educação à luz da doutrina espírita, há um bom tempo aqui, eu lembrei e agora me veio a lembrança do Pestalozzi, o mestre que ensinou, orientou o Hippolyte de Leon, o nosso Kardec. Um dia ele foi procurado por uma mãe e ela fez a seguinte pergunta: mestre, qual a idade ideal para mim educar meu filho? E ele perguntou para ela quantos anos ele tem hoje. 3. Você está 3 anos atrasado. Nós que somos espíritas com entendimento do processo evolutivo pela reencarnação, sabemos que não era só 3 anos, porque muito antes até da concepção, o casal já tem que começar a preparar o ambiente, mostrar que existe ali um aconchego. Os médicos da matéria, já de muitos anos para cá, pedem para os pais conversar com o bebê no ventre, e já houve demonstração e marcadores muito interessantes de que, por exemplo, o pai falava, a criança lá dentro dava pulo para tudo dela, quer dizer, reconhecia, ou retraía-se, reconhecia também, porque nós somos criaturas do passado. Então, quando educar? A educação passa por um processo muito interessante. Quando quisermos educar, falemos muito do entendimento, da compreensão da educação necessária. Mas, acima de tudo, exemplifiquemos muito, porque a palavra convence. E nós temos exemplos grandiosos no nosso mundo terra, de personagens que convenceram imensidão de criaturas, mas para a dificuldade, para as guerras, para as incompreensões. Então é o exemplo que arrasta. Então a gente deve ser fidedigno quando estivermos a tratar de educar os nossos pequenos, os nossos jovens, e dar o melhor exemplo. Até porque a criança de hoje ela vai rir da gente, sabe? Uma historinha lá que conta que 2 pequenininhos lá levaram uma bronca dos pais, porque eles estavam gritando um com o outro. Aí ficaram quietinhos, meio murcho lá no canto. Daqui a pouco os 2 foram lá para dentro do casal. Começaram a falar alto. Aí um olhou para o outro. Vê? Nós mandamos baixar a voz. Agora estão lá gritando que nem doidos. Faz o que eu digo, não faz o que eu faço. Então a gente tem que ter esse processo. Então, gente, ano novo. Qual é a nossa proposta? Homem novo? Ser novo? Dá para fazer esforço? Vamos nos esforçar? Uma coisa é certa, quando Santo Agostinho fazia aquelas reflexões, a grande ideia dele é que, como ia ao leito, né, como a gente chama, era de que ele pudesse ter uma noite tranquila. E noite tranquila, dias tranquilos, a gente só vai ter se a nossa consciência estiver mais tranquila. Se nós tivermos menos angústia, menos aflição, menos rancores, menos desejo de vingança, menos isso, menos aquilo. E principalmente, aí lembro de volta, que dizia assim: se você descobrir que muita gente intitula-se teu inimigo, paciência, ore.
Agora, é muito importante você sempre estar sabedor de que você não é inimigo de ninguém. Como é que estamos de seus inimigos? Como é que nós estamos trabalhando? Foco familiar, as dificuldades, as incompreensões, porque todos os dias nós somos testados. Quando se fala dessa preocupação de estar apto a ser criatura melhor, isso significa estar pronto para mais perdão. E aí, pegando um trechinho de uma outra doutrinária, que é só sobre perdão, o Evangelho diz assim, 7 vezes. E depois ele remenda lá o Jesus dizendo 7 e novo. Aí, opa, quando é a conta dá 490. Isso aí num casal, no entendimento de 2 irmãos, no entendimento de pai e filho que vivem juntos, esses 490 em um mês já acabou. Porque a gente precisa perdoar uns aos outros todos os dias. E às vezes, mais de uma vez por dia. Senão a gente nem convive. Ou não é? Então, perdão, entendimento, compreensão. E deixar, reconhecendo-se, para mim, para o final, reconhecendo-se filho de Deus, algumas coisas que nós ainda não temos a condição de suportar ou de entender, coloca na mão de Deus. Alguém leu o livro e assistiu o filme A Cabana? Não aquela cabana de terror, não, aquela de boa, aquele de ensinamento. Quando aquele personagem é levado pelos caminhos de pedra, e ele percebe que está sendo levado ao local onde a filha foi sacrificada naquela condição, ele diz para o outro que chama-se Deus, mas aí já é um personagem indígena, ele diz assim, não, como se diz assim, tu não vai querer que eu perdoe, não. Porque não estava pronto. E a resposta foi assim, não, calma, mas eu quero que tu confies em mim. Então, quando nós não tivermos ao alcance, confiamos em Deus. Queridos irmãos, queridas irmãs, é uma breve conversa, claro, né? Que a gente traz como recurso de entendimento, de compreensão. Nossa gratidão à casa pelo convite. É muito bom sempre vir aqui. Até a última vez foi numa sexta-feira. Nossa gratidão a Deus, a Jesus, aos bons espíritos, pela certeza absoluta de terem trazido da melhor forma as lembranças. E nossa gratidão a todos vocês por terem tido a paciência de nos ouvirem na noite de hoje. Uma boa noite a todos.